Bom dia, irmãos. É um prazer estar aqui com vocês. É uma alegria imensa de estar compartilhando algo que Deus me comissionou a fazer em Belo Horizonte e dividir um pouquinho com os irmãos. Um tema importante, relevante, e que Deus possa nos abençoar nessa manhã. Nós vamos ser bem breves, e eu agradeço ao irmão Toninho, que praticamente fez todo o meio de campo, né, para o meu seminário. Agora só está o gol e empurrar a bola para o gol. Foi muito fácil, né? Muito obrigado, foi muito boa a pregação. E vamos ver o que a gente pode enriquecer, né? O que a gente pode colocar em prática. Meu nome é Hélio, sou casado com a Márcia, tenho 3 filhos, Samuel, a Vitória e o Isaac, né? 2 adultos e um adolescente. Nós trabalhamos em Belo Horizonte, no Lar de Crianças Batista Regular, uma entidade sem fins lucrativos, que foi fundada em 1990 pelo missionário pastor Terry, né? E nós estamos lá desde 2006, trabalhando com essas crianças, nesse sentido de trazer aquelas crianças a palavra de Deus e também trabalhar socialmente com aquelas crianças. A entidade, como um abrigo, a gente tem que quebrar alguns paradigmas essa manhã. E eu peço que os irmãos tenham um pouquinho de paciência pelo seguinte. O texto, o que eu vou falar hoje, veio para mim como implementar um departamento de assistência a crianças carentes. Nós temos que desmistificar essa expressão crianças carentes. Crianças são crianças, adolescentes são adolescentes, né? E a Bíblia fala que todos nós carecemos da graça de Deus. Todos nós somos extremamente carentes da graça de Deus. E da mesma forma, como a gente fala sobre abrigo, né? Orfanatos. Ah, você é do orfanato? Não. Não tem mais orfanatos. Não tem. Ah, você é do abrigo? Não. Não tem mais abrigos. Hoje é chamado de unidade de acolhimento institucional. Acolhimento. Abrigo ficou um termo um pouquinho pejorativo, mas dá para entender muito bem, né? O abrigo, quando você está chovendo, você está debaixo de um abrigo, de uma cobertura, você está protegido. A unidade de acolhimento é isso. Ela recebe crianças que muitas vezes são vítimas de maus tratos, vítimas de negligência, vítimas de violência sexual. E elas estão na instituição, que é um lugar seguro, vão normalmente à escola, são matriculadas na escola, fazem atividades, participam da igreja, têm uma vida social normal, uma vida comunitária normal, né? Enquanto isso, uma equipe do Lar Batista trabalha para dar para o juiz subsídios para ele tomar uma decisão. Então a equipe do Lar Batista recebe a criança, marca-se uma visita com os familiares e vão descobrir o que aconteceu. Vamos investigar o que houve, né? Qual foi o motivo da negligência? Como pode superar a vulnerabilidade? Muitos casos, às vezes, não são necessários o acolhimento institucional, mas, às vezes, o conselho tutelar, ele é mais fácil você pegar e encaminhar para uma instituição do que você acompanhar. O acolhimento institucional, ele é a 7ª medida, quer dizer, antes disso, tem várias ações que o município tem que prestar auxílio para a família para que não haja o acolhimento institucional. E tendo acolhimento institucional, abre-se um processo. Então, no mínimo que uma criança fica no acolhimento, são 6 meses. Se todos os passos forem dados rapidamente. Tem crianças que estão 2 anos no acolhimento. Eu tenho uma criança que está há 9 anos no acolhimento. Então, nós primeiramente, como crentes e missionários lá do Lar Batista, eu sou da Igreja Batista Regular de Copacabana, que fica em Belo Horizonte, tá? Não é na praia. Copacabana, do bairro Copacabana. A pessoa fala, Copacabana, por isso que ele é moreninho assim. Não vou para a praia, né? Não é praia, isso aqui é natural, né? Não é de praia. E a nossa igreja, houve a necessidade de um casal para assumir, a nossa igreja nos indicou e nos comissionou para isso. A minha formação, eu sou formado em administração de empresas. A Márcia, minha esposa, além do bacharel de educação cristã que ela fez no Seminário Batista Regular do Sul, ela também é assistente social. Então, nós aliamos o nosso conhecimento bíblico com a prática para que a gente pudesse fazer o trabalho ali
E assim, Deus tem abençoado, temos passado por muitas lutas, dificuldades, mas a nossa alegria é que no Senhor é completa. Completa. Vocês estão vendo nos noticiários como está chovendo em Belo Horizonte. E vocês não sabem, talvez alguns de vocês não sabem, que a nossa casa está sem telhado. Mesmo com essa chuva toda, os danos são mínimos. Mínimos. Então, eu tenho alegria sempre no Senhor. Agora, pastor, só a setinha para cá, para passar para frente. De cá? Desculpa. Então, vamos lá. Como implementar um departamento de assistência a crianças carentes? Bom, vale ressaltar que essas palavras, às vezes, são carregadas de preconceito, né? Muitas vezes as pessoas imaginam que a criança está internada, a criança está cobrindo uma medida de estar presa, não é isso. Ela está livre, ela faz todas as atividades, né? Existem histórias, realidades, classes sociais, origens, dificuldades e potências, e um trabalho para que todos possam viver em família e na comunidade. Gente, toda criança precisa de família. O grande problema que nós estamos enfrentando nesses dias é que a família tem sido atacada de todas as formas. Atacada de todas as formas. Lá no Lar Batista, a gente não tem controle das pessoas que adotam crianças. E como tem uma lista muito grande de crianças, e a nossa faixa de idade é de 7 a 12 anos, acontece que aparecem muitas pessoas homoafetivas para adoção. E eles não escutam o lar para falar, não, isso não é bom para criança. Não, eles não querem saber. Eles mandam casais homoafetivos. Sabe o que uma criança nossa falou? Fizeram uma entrevista com ela para adoção. Ah, você sabe que a família mudou agora. Pode ser 2 mães, pode ser 2 pais, né? E você, o que você quer? Não, eu quero um pai, eu quero uma mãe. E ainda mais eu quero que sejam crentes, porque eu sou crente. Eu quero um pai, uma mãe crente. A mulher juizado, torceu um pouquinho o nariz, tudo, mas a menina foi tão convicta no que ela falou, que ela deu atenção para ela. E procurou um casal cristão para ela. Então, os princípios nós estamos incutindo no coração das crianças, porque a sociedade está totalmente pervertida. Temos um problema em Belo Horizonte, não sei como é que é aqui na região de São Paulo, que por causa desse negócio de ideologia de gênero, né? Agora, você não nasce mais menino, não nasce mais menina, uma confusão danada. Estão colocando rapazes em acolhimento de meninas. Aconteceu numa casa que um rapaz que estava no acolhimento de meninos foi abusado lá, eles falaram, não, vamos proteger esse menino, e colocaram numa casa de meninas. Ele chegou na casa de meninas e virou um cafetão, agenciando as meninas para prostituição. Uma comunidade de 12 a 18 anos. Veja como está danoso isso, veja como é danoso, e muitas vezes a gente não entende como o poder público permite uma coisa dessas. E eu já falei para os meus amigos lá, né, da prefeitura, do juizado, claramente, a primeira motivação nossa é cristã. É cristã. Eu sou uma entidade batista secular. Se me obrigarem a colocar um rapaz junto com as meninas, infelizmente eu tranco o convênio e não vou atender mais. Isso é uma convicção nossa. Nós não abrimos mão de princípios. E graças a Deus em Belo Horizonte, no nosso município, o Estado não interfere no andamento da casa. Não interfere. Nós temos uma parceria, e essa parceria ajuda a pagar as contas, ajuda a pagar funcionários. Para vocês terem uma ideia, para uma casa de 15 crianças, é necessário 18 funcionários. 18 funcionários, sendo que se revezam em regime de 12 por 36. Então, são 4 de dia, 4 à noite, uma cozinheira num dia, uma cozinheira no outro dia. A equipe técnica, que é o coordenador, a assistente social e o psicólogo, trabalham durante a semana, e um auxiliar administrativo. Além dos serviços gerais. Então, é pesado, é oneroso, né? E o Lar Batista necessita tanto desse apoio, desse trabalho, porque, infelizmente, o município não consegue fazer o trabalho de qualidade que nós fazemos. Se o município fizesse o trabalho que nós fazemos, seria muito mais caro e eles não teriam condições. E, pensando no tema, eu conversei com uma missionária nossa, que a nossa igreja de Copacabana apoia. Ela está lá no Vale de Jequitinhonha. E eu perguntei para ela, como é que a gente pode ajudar pessoas carentes, como é que a igreja pode se envolver em questões que vão potencializar pessoas que estão destituídas da graça de Deus.
pensando em crianças. E essa irmã falou comigo, eu coloquei o depoimento dela aqui. Ela diz o seguinte: Dona Musa, creio que para efeito consistente o trabalho tem que visar o indivíduo como um todo, tendo o ensino da palavra de Deus como constante e dispensável. O social vem como, digamos, que acoplado. Se você está realmente envolvida, como ela está falando, ela está dizendo, né, com as pessoas, perceberá as verdadeiras necessidades sociais dela. Nós temos percebido através dos anos que, às vezes, o trabalho social, com boa intenção, é feito sem o entendimento da necessidade real do povo. Ela continua, por exemplo, o Vale de Jequitinhonha fica em Belo Horizonte, fica em Minas Gerais, uma região bem carente, e nessa região, lá, ela fala que chegam todos os anos toneladas de roupas usadas, às vezes caminhão-baú, há casos de ter dificuldade de acomodar tanta coisa. Outro dia uma senhora disse para ela que foi até os doadores pegar as roupas para forrar ninho de galinha, né? No nosso caso, no caso deles, eles ajudam as pessoas no ensino da palavra de Deus e alfabetização, e dão reforço de literatura, de leitura. Tanto as outras cidades como pessoas doentes, sem sustento financeiro, eles procuram visitar e ajudar cada um individualmente. Muitas vezes, gente, não é somente pegar uma tonelada de roupas e mandar para uma região, né, e cumprimos a nossa obrigação. No lar chega, às vezes, muita roupa. E chega roupas que são assim, antes de levar para as meninas eu faço uma triagem. E às vezes, gente, 90% eu jogo no lixo, né? Mas muitas vezes nós achamos que entregar uma roupa surrada, estragada, ou entregar uma cesta de alimentos já vencidos, isso pode ajudar e isso vai fazer a diferença, né? Eu dou glória a Deus porque a gente vê aqui várias instituições. Pastor Josafá, muito obrigado pela fala do irmão, me pôs a pensar, porque é um público que eu não tenho capacidade de trabalhar, e eu vejo que Deus levanta pessoas que têm capacidade para trabalhar. O público do Acrer também, puxa vida, eu não tenho essa capacidade para trabalhar com esse público, e Deus levantou pessoas, né? A nossa capacidade hoje é com crianças, mas a igreja do Senhor Jesus Cristo tem que abrir os olhos, tem que se despertar para o evangelismo dessas pessoas. Nós temos que aproveitar nossas potencialidades, aproveitar o dom que Deus deu para cada um de nós e exercitar esse dom. Não importam circunstâncias. Às vezes o Estado pode achar ruim, às vezes o mundo não compreende, né? Às vezes até a própria igreja não compreende a sua visão. Já teve igrejas que falaram o seguinte: não vou apoiar vocês porque a nossa visão é apoiar a criação de igrejas, vocês não são uma missão para a gente. Eu acho estranho, né? Que quem trabalha naquela missão sou eu sei das minhas necessidades, né? Mas tudo bem, cada igreja tem a liberdade de trabalhar como pode. Mas olhe também para a causa social. Esses irmãos estão lá, nós apoiamos eles, coitadinhos, com R$360 por mês, né? A nossa igreja não tem uma grande arrecadação. Mas depois que a igreja começou a olhar para missões, a nossa igreja melhorou o caixa, vocês acreditam? Melhorou o caixa. Nós conseguimos fazer mais coisas através disso. Então, pensando no que essa irmã falou, né? Que às vezes a gente faz viagens caras, entrega as roupas, literatura, e dizemos que estamos fazendo missões, mas cuidado, nós estamos nos enganando. A gente tem que fazer coisas para que reverta a situação daquelas pessoas, elas se potencializem e haja, de fato, uma mudança de vida. Então, para montar uma instituição, irmãos, como o Lar Batista, para uma igreja montar um abrigo, uma unidade de acolhimento, eu acho que hoje é inviável. É muito difícil. Além de termos várias coisas envolvidas, como eu falei com vocês, do custo, além de ter uma série de títulos e certificados que é fiscalizado constantemente, por exemplo, utilidade pública municipal e estadual, inscrição no Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social, inscrição no Conselho Nacional de Entidades, cadastros de convenientes, SEBAS, assistência social, declaração de conhecimento de unidade tributária, SUCAF, alvará de funcionamento, vigilância sanitária, de corpo de bombeiros. Muitos desses requisitos para você, como igreja,
Não sei aqui em São Paulo, mas, por exemplo, alvará de funcionamento e de vigilância sanitária em Belo Horizonte não é mais cobrado. E a taxa de incêndio que cobram também parece, se você fizer um cadastro antecipado, a igreja não paga a taxa de incêndio, né? Então é muito oneroso. É muito oneroso, né? O lar, se não fosse o convênio, parceria com o Estado, nós não conseguiríamos cuidar das crianças. Mas considere também que uma despesa fixa em torno de R$60 mil e uma per capita de R$4.000 por criança acolhida. A gente vê que fica inviável para uma igreja local manter um trabalho desse porte, sem a formalização de uma parceria com o governo para cobrir as despesas. Outras formas de nós envolvermos como igreja no acolhimento institucional é participando de programas que já existem no município. A gente tem que abraçar, na comunidade onde a igreja está inserida, abraçar essas crianças de tal forma que você vai lá e ministre nelas. Olha só, em Belo Horizonte as casas são divididas em faixas etárias. Por exemplo, de 0 a 6, 7 a 12 e de 12 a 18. 0 a 6 é uma faixa gostosa. Se chega um bebezinho na sua casa, chega pessoas, doação, leite. Quando a gente trabalhava com 0 a 6, um rapaz, eu trabalhava na construtora, o rapaz falou assim, chegou criança, chegou. De tarde, eu tinha dezenas de latas de leite para levar para casa. Uma criança está gripada e foi internada, milhares de voluntários vão lá ficar com ela no hospital. É uma faixa gostosinha, muito bonitinho, né? A faixa de 7 a 12 é uma faixa complicada. A gente está trabalhando com adolescentes que foram vítimas de violência sexual. Estamos trabalhando com adolescentes que foram fruto de estupro. O padrasto estrupou a menina e ela teve a criança, não deu conta de cuidar da criança e foi parar numa instituição. E a mãe fala, gente, eu não consigo. Eu não consigo. E as crianças vão fatalmente para a adoção. Mas são crianças que precisam ser ministradas na vida delas através de Cristo. Nós temos parcerias com empresas, parcerias com até outras igrejas que vão na nossa casa e trazem história infantil. Parcerias com pessoas que fortalecem as crianças, mostram profissões, mostram como elas podem crescer. Eu fiz uma parceria com uma organização chamada Kumon. É um método muito bom para criança ser autodidata, né? As crianças chegaram à nossa casa, chegou uma criança com 11 anos de idade, nunca tinha ido na escola. A pele dela estava coberta de feridas, ela ficava o tempo todo na rua, seminua na rua, largada. Quando ela chegou na nossa casa, nós fomos desesperados atrás de um dermatologista, que é muito caro. A melhor clínica de dermatologia da região olhou para a gente e falou assim, não, traz a menina para cá, e fez o tratamento dela totalmente gratuito. Parceria. A mulher, não sei qual é a convicção religiosa dela, mas parceria. E através do Kumon, essa menina, com pouco tempo, ela aprendeu a ler, escrever, aprendeu a interpretar textos, e ela teve um salto gigantesco, que eles reclassificaram ela 3 vezes na escola, né? E hoje está muito bem. Muito bem. Sabe da palavra de Deus, aceitou Cristo como Salvador pessoal de sua vida, e Deus fez a diferença na vida dela. Parcerias. Precisamos de parcerias. Tem alguns voluntários que aparecem lá em casa. Apareceu um voluntário que ele é todo tatuadão assim, ele é enorme, grande, né? Inclusive, quando ele foi a primeira vez lá em casa, os meninos olhavam para ele, olhavam para mim, olhavam para ele, olhavam para mim. É, tio Hélio, ele é forte, mas o senhor é mais forte que ele. Eu falei, que nada, peso não é força, né? E o rapaz, e ele leva material escolar para as crianças, ele ajuda as crianças para fazer um lanche, ele leva para passeio, né? E ele tem tatuado alguns deuses assim indianos no corpo. Aí uma criança perguntou, ô tio, o que é isso aí no seu corpo? Ele falou, são alguns deuses da Índia que eu tatuei. Ué, é mesmo? E o que esses deuses fazem? Ó, não preocupa com esses deuses não, porque o Deus de vocês é maior do que esses deuses. Ele falou isso com ela. Não preocupe com esses deuses, porque o Deus de vocês é maior que esses deuses, né? Então nós estamos implementando no coração das nossas crianças o desejo de servir a Jesus Cristo.
E é uma necessidade da igreja local, mas nós enfrentamos dificuldades de tal forma de mão de obra. Quando nós começamos o Lar Batista com esse projeto de sustento, eu pensei, glória a Deus, eu vou na minha igreja, vou contratar todos os funcionários da minha igreja e eu vou ter pessoas crentes, pessoas que vão ministrar na vida das minhas meninas o tempo todo, vou ajudar a minha igreja com os dízimos, aumentando os dízimos da igreja, vai dar tudo certo. Quando eu chamei a turma, não quero, não posso, tem que trabalhar todo dia. Falei, gente, vamos. Vocês acreditam que da minha igreja eu consegui contratar somente 3 pessoas? Tive que pegar crentes de outras igrejas para trabalhar comigo. Falta parceria. Quando tem eleição de diretoria, para mudar a diretoria do lar, é uma luta. Eu tenho que ligar a do lar, fazer um lanche para que as pessoas venham, para que pelo menos a gente tenha uma diretoria administrativa no papel. Não efetiva, mas uma diretoria no papel. São lutas que nós temos enfrentado, porque as pessoas às vezes não enxergam a potencialidade desse trabalho. Bom, existem alguns programas que são excelentes. Aqui em São Paulo, esse Instituto Fazendo História, ele é fantástico. Ele trabalha com apadrinhamento, com família acolhedora. São programas que o cristão, nós crentes, podemos fazer na nossa casa. Por exemplo, a família acolhedora é como se fosse um acolhimento. Mas você vai acolher uma criança na sua casa por um período de 2 anos. Em vez da criança ir para uma instituição com mais crianças, ela vai ser ministrada por você. Você vai ter a oportunidade de ministrar na vida dessa criança. E tem casos que ainda tem um subsídio do Estado que ainda ajuda a pagar as despesas daquela criança. Então, meus irmãos, é uma forma da gente pensar como igreja. Como a gente pode fazer diferença? Sendo família acolhedora. Apadrinhamento. O apadrinhamento não é adoção, nem família acolhedora é adoção. Muitas vezes, família acolhedora vai até para uma adoção, porque são crianças que já estão destituídas do poder familiar, elas chegam na sua casa, você está com ela lá, e muitas vezes a família adota aquela criança. Quebra aquele paradigma. Quem quer adotar um adolescente? Você está louco. A família vai falar com você, você está louco de adotar um adolescente? Adolescente dá trabalho demais. Os nossos já dão problema, imagina os dos outros. Mas, irmãos, nós temos a obrigação de ministrar Cristo no coração das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Nem tudo são flores. Chegou uma criança lá em casa que nós gastamos muito tempo com ela. Mas nós ministramos e vivemos a vida dela. E essa criança fez uma decisão ao lado de Cristo. Nós achamos que fosse uma decisão sincera. A gente olhou para ela e falou, nossa, essa menina vai dar certo agora. Conseguimos conversar com o tio dela, próximo, que queria adotar essa criança. Fizeram convivência, fomos fazer visitas. Porque nós subimos na favela, vamos na casa das pessoas. A gente vai atrás. A gente vai atrás. O Estado não, mas o lar vai atrás. Quando estava tudo perfeito, tudo muito bom, ela chegou na frente do juiz e falou, eu não quero ser adotada, eu quero voltar para a casa da minha mãe. A mãe dela, usuária de droga, o avô dela abusou dessa menina dentro de casa, por isso que ela foi abrigada. A mãe dela não conseguia proporcionar segurança para a vida dela e ela queria ficar com a mãe dela. E a mãe dela já falou, não quero você. Prefiro as drogas, eu estou feliz com as drogas, não quero você. Mas ela criou na cabeça uma expectativa que voltaria para a casa da mãe. Aí o que aconteceu? Ela completou a idade de 12 anos. Fiquei com ela até 13 anos. Aí em Belo Horizonte tem que transferir para outras casas. Transferimos para uma casa de 12 e 18. E infelizmente, irmãos, em Belo Horizonte, eu não sei aqui em São Paulo, as casas de 12 e 18 é um pandemônio. Não tem ordem. Os adolescentes fazem o que eles querem. Usam drogas no acolhimento, vão para essas... Não, gente, quem inventou essa tal de música funk tem que banir essa pessoa do planeta. Né? É promíscuo demais, isso agita as adolescentes, que elas vão para a promiscuidade. Parece que não escutam aquela letra podre, né? Rebaixando. E nessas casas as meninas já têm relação sexual à vontade. Namora com os traficantes das regiões, né? E essa menina se entregou à prostituição. Um trabalho que foi feito muito bem feito mesmo, bem costuradinho. Mas o desejo
não consigo colocar no coração das pessoas. Mas a palavra de Deus está lá. A última vez que ela me viu, conversei com ela, ela falou versículos bíblicos que estão lá, né? Mas a escolha tem que ser da pessoa. Então, apadrinhar é um ótimo meio para você quebrar alguns paradigmas também. O padrinho leva a criança para passear nos finais de semana, ela sai daquele ambiente de instituição e vai participar de uma casa. Gente, e o grande dilema é o seguinte: nós somos uma entidade e somos uma casa. Não pode parecer que é uma instituição, você tem que entrar no Lar Batista ou nas unidades e identificar como casa. Não temos placa, não temos nada, é uma casa. As crianças moram ali, é uma casa com mais camas, mas tudo normal de casa. Mas aí tem vigilância sanitária, tem corpo de bombeiro, tem uma série de pessoas que nos fiscalizam. Há um tempo atrás, nós passamos a dificuldade com uma acolhida, que o irmão dela era advogado. E esse irmão bateu nela e ela fez a denúncia falando que era mãe. E não sei se ele ficou desesperado para que o caso não fosse para frente, tudo. Ele foi em todas as instâncias e queria pressionar o lar para a gente fazer um relatório satisfatório para ele. E nós falamos, não é assim. Esse homem foi em todas as instâncias, foi em todos os conselhos e denunciou a gente como se nós estivéssemos irregulares. Graças a Deus, aquela lista de títulos ali, que alguns vencem com 3 meses, 4 meses, outros vencem com 1 ano, estavam todos em ordem. Todos em ordem. E não tivemos problema com ele nesse sentido. Não satisfeito, ele gravou uma ligação, discutindo comigo, eu falando com ele, falei, rapaz, vamos fazer um negócio como homens aqui. Você não está ajudando a sua família, você está prejudicando a sua família. Aí ele pegou essa gravação, me levou no juizado criminal, falando que eu ofendi a honra dele, falando que ele não era homem. Falei, caramba, gente, eu não falei isso com você não, meu jovem. Aí quando eu fui descobrir, conversei com a mãe dele, falei, mas o que aconteceu? Eu falei, não, é que ele é homossexual, mas ele fica ofendido assim. Eu falei, não, eu não falei sobre isso não, não tem problema da homossexualidade dele não, para lá. Fui no juizado criminal, contratei um advogado para me defender, o advogado ficou caladinho, falou nada. E conciliação. Falei, mas como é que eu vou me defender aqui? Não, o senhor pode fazer o seguinte, o senhor pode fazer serviço social. Mas quem vai me defender aqui? O advogado, aceita. Mas como? O negócio aqui é totalmente improcedente, qualquer juiz vai ler o negócio. Eles não leem. Moral da história. Tive que pagar R$1.000. Condenado a pagar R$1.000. Para encerrar o processo, porque senão o processo fica arrastando, eu ia ter que pagar advogado, a cada audiência ia ficar muito mais caro, eu tive que pagar. Falei, engulo meu orgulho, pago os R$1.000, acabou o processo, vai com Deus para lá, pronto. Que loucura. Que loucura. Mas, gente, mesmo assim, o meu amor pelo meu trabalho é muito grande e isso não nos abala. Não nos abala. Amém? Vamos passar por dificuldades, irmãos. Eu não sei se vai chegar um ponto que pessoas vão levar pastores para tribunais. Pode ser que vai acontecer. Mas que tem jeito de levar por coisas bobas, sem nenhuma justificativa, tem jeito, né? Então são programas muito bons. Esse site do Fazendo História, vocês podem olhar e ver como a igreja local pode trabalhar com isso aí. Bom, a responsabilidade de iniciar projetos sociais é enorme e envolver-se com a dor do outro demanda uma preparação psicológica racional. Por isso, para realizar o bem, é preciso conhecer males sociais da sua comunidade e pensar em ações para combatê-las. Pensando nisso, pensando nessas coisas, agora sim eu vou listar para vocês aqui 5 passos para implementar uma ação social na igreja. Implementar uma forma da igreja ser mais efetiva socialmente. A minha igreja não tem isso. Primeira oração. Não comece nenhum projeto sem estar coberto pela oração. Antes de tomar qualquer medida, exercite aquilo que fará a conexão com Deus. Ore e medite. Seja sensível à vontade de Deus, observe as oportunidades de ajudar que possam realmente impactar a vida daqueles que estão à sua volta. Tem que impactar a vida das pessoas que estão à sua volta.
Tem que impactar. Se na comunidade de vocês tem uma instituição de acolhimento, gente, e vocês querem levar a palavra de Deus, pode ser espírita, pode ser adventista, pode ser a entidade que for que está por trás daquilo, eles vão aceitar vocês. Porque as pessoas estão desesperadas, não estão dando conta de acolher crianças de 12 a 18 anos. Não estão dando conta. Estão clamando em ajuda. Em Belo Horizonte, nós temos 12 casas dos adventistas. E eles pegaram as casas mais difíceis, que são meninas de 12 a 18 e trajetória de rua. E os profissionais sofrem, os profissionais adoecem. Há uma rotatividade gigantesca nessas casas. A minha faixa de 7 a 12 anos é difícil também. E tem muita rotatividade de funcionários. A nossa casa, da equipe que nós começamos, eu tenho comigo pelo menos a metade do início. O gestor da prefeitura perguntou, sua rotatividade é muito pequena, porque eu tenho pessoas comprometidas e compraram a visão. Não estão trabalhando numa instituição para ganhar dinheiro, estão trabalhando numa instituição para auxiliar no reino de Deus. Tem que comprar a visão. Então, por isso que a oração abre nossos olhos para que nós compremos a visão. Converse com a liderança e monte uma equipe. Gente, a liderança, pastores, vou falar com vocês agora, existem pastores e pastores. Infelizmente, existem pastores preguiçosos. Existem pastores preguiçosos que vivem de domingo a domingo. Eu faço mensagem no domingo, estou a semana toda de férias, no outro domingo eu faço outra mensagem. Vai vivendo de domingo a domingo. Não estou falando que é o caso de vocês, irmãos. Estou falando que acontece na cidade de Belo Horizonte. E esses pastores preguiçosos, eles estão deixando o rebanho pastar por onde quer que vá. E não acompanha. O pastor tem que acompanhar suas ovelhas. O pastor tem que acompanhar os ministérios da igreja. E muitas vezes está deixando solto. Deixando solto. E é importante ter uma equipe. Em Belo Horizonte, nós temos um clube bíblico infantil, que é realizado nos sábados de tarde. E nesse clube bíblico nós trabalhamos com crianças do bairro, mais das minhas crianças. Né? É um ministério da igreja. Equipe que eu tenho é a minha família. Só. Ninguém mais se envolve. Mas tem que ir todo sábado. Não, sábado é o dia do meu descanso, eu faço faculdade, eu faço isso, faço aquilo, não dá tempo. Para quê? Tem pessoas que falam, para que você evangelizar criança? Vamos evangelizar homens, porque o homem, ele tem dinheiro, ele traz a família dele, traz a mulher, traz o filho, a igreja tem que ganhar homens. Amém, ganha homens também. Mas vamos evitar que essas crianças passem por um mal maior até chegar homem para se converter? Vamos ministrar na vida delas agora. Vamos ministrar na vida delas agora. Então tem que ter engajamento. As crianças estão em vulnerabilidade, os adolescentes estão a cada dia de mal a pior. Em Belo Horizonte nós não temos muito mais crianças de rua, porque as políticas públicas de Belo Horizonte são bem efetivas, né? Mas de uns anos para cá, com falta de investimento, nós começamos a reparar que tem aumentado o número de crianças de rua na nossa cidade. E a igreja tem que ter engajamento, tem que buscar voluntários para fazer esse trabalho. Identifique as necessidades, considere fazer o levantamento de necessidades para que o projeto social a ser desenvolvido atue diretamente na solução de demandas dos arredores da sua comunidade. Inclusive, isso ajudará a mensurar a efetividade da aplicação da ideia. Por exemplo, aqui no nosso bairro, as crianças têm baixo interesse por leitura. Vamos fazer uma biblioteca na igreja, vamos fazer um tempo de leitura com as crianças, vamos fazer um reforço escolar. A igreja tem que se envolver, tem que se dar, tem que doar. Trabalhar com jovens e adolescentes. Diz que uma coisa que é fácil de atrair jovem e adolescente é colocar Wi-Fi grátis na igreja. Diz que aparece um tanto, né? De jovens e adolescentes. 4. Encontre soluções. Com o desafio bem claro, o próximo passo é analisar quais saídas são tecnicamente possíveis e financeiramente viáveis para serem colocadas em prática. Avalie criticamente se a solução proposta realmente reduzirá os problemas que foram listados no item anterior. Eu gosto muito de uma biblioteca, gastei 30 mil montando uma biblioteca lá na minha igreja e não vai ninguém. Não é o que você goste, é aquilo que vai trazer, de fato, resultados efetivos.
é aquilo que vai trazer resultado para a comunidade, é aquilo que vai trazer resultado para ministrar na vida dos irmãos. E lembrando sempre, o carro-chefe é a palavra de Deus, as outras coisas são acopladas a isso. E finalmente, irmãos, busque parcerias. Uma boa ideia e um propósito nobre é um ótimo começo, mas para a efetividade real dessa ação, concentre também suas energias em aproximar voluntários que possam contribuir na aplicação do projeto. Doações, patrocínios, recursos. Procura pessoas, tem pessoas muito boas aí, gente. Tem pessoas excelentes. Tem pessoas que estão com o coração aberto para ajudar. Ministre na sua igreja, mostre a necessidade. Quando Jesus Cristo, vendo as multidões, olhou para aquela multidão e viu que elas estavam exaustas e aflitas como ovelhas que não têm pastor. Tem essa visão. As pessoas ao nosso redor estão exaustas, aflitas, precisando desesperadamente de Cristo. Como o pastor Toninho mencionou, temos várias formas de fazer isso. Mas a primeira é conscientização que nós, como povo de Deus, estamos vivendo para o reino de Deus. E nós temos que mostrar o reino de Deus para as pessoas. Mesmo que muitas pessoas não vão entender, mas fique firme nas suas posições. Viva com Deus e Ele vai fazer o melhor. Ok, irmãos? Amém?